Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Oi, tamo no ar, Cabral? Tá valendo, Cabral? É isso aí, gente, estamos ao vivo aqui no Dialogando com Lideranças. A impressão minha, eu tô um pouco mais verde do que o normal hoje, Cabral. Eu acho que não, né? A impressão é só o retorno aqui, né? Gente, vamos chegando, estamos aqui ao vivo, programa Dialogando com Lideranças. Nós vamos bater um papo muito, importante, principalmente aqui para a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Por que eu digo isso? Eleição esse ano. Esse ano temos eleição para presidente da República, deputado federal, estadual, governador, senador. E nós vamos bater um papo com uma pessoa daqui da nossa cidade que também é um pré-candidato a deputado federal aqui por Ferraz de Vasconcelos. É claro que ele trabalha muito fora do Ferraz. Muita gente ainda não conhece ele, mais pelas mídias sociais. E daqui a pouquinho eu vou falar quem é. Mas antes disso, eu quero mandar um alô aí para todo mundo que está nos assistindo. Falar para vocês compartilharem já esse link aí do Dialogando com Lideranças. Um abraço aí pro Cabral, o meu amigo tá aqui presente aqui, o Danilão. Danilo, você já tá aí a postos, Danilo? Já manda uma boa noite pra galera de casa aí, o Danilo já tá aqui. É isso. O Danilo, aí, gente, vou aproveitar a audiência desse programa para falar que você já conhece, né? Toda manhã, das 9 às 10 da manhã, Bom Dia Ferraz, com o Danilo e eu aqui apresentando o Bom Dia Ferraz com notícias aqui da nossa cidade. É isso, Danilo? É isso aí, Jair. Inclusive tem notícia fresquinha. Acabei de receber da Radial Transporte aqui uma notícia para amanhã cedo. Ah, é? Então amanhã você que está contente ou não com o trabalho da Radial aqui, que tem dúvidas sobre o trabalho da Radial, a Radial mandou uma nota esclarecendo aí algumas reclamações da população para amanhã cedo, para o Bom Dia Ferraz. É isso aí, gente. Então vamos chegando, vamos compartilhando, é muito importante. É claro que esse programa, depois que terminar, ainda fica no ar aí, fica aí na internet, você pode compartilhar. Então é muito importante a sua participação, viu? Eu fico muito contente de, se eu não me engano, faz 30 programas já hoje, ou 31. Muita gente já veio aqui no Dialogando com Lideranças e hoje nós vamos bater um papo com ele, tá? Ribamar Passos, ele tem 44 anos, é natural de Itaguatins, município do estado de Tocantins, mas vive em Ferraz de Vasconcelos desde 2001. É casado, pai de 4 filhos e tem um neto. É funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos há 21 anos, dirigente sindical e secretário de política sindical da Intersindical, Central de Classe Trabalhadora, técnico em agronomia, em breve conclui graduação em Direito. É também diretor do projeto Casa de Neemias, que desenvolve ações sociais no combate à dependência química. Sua trajetória é composta pela defesa dos direitos dos trabalhadores e por melhorias para a população carente. Foi candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos em 2012. E atualmente é candidato a deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade. Boa noite, meu amigo Ribamar Passos. Boa noite, Jair. É um prazer tê-lo aqui. E antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse um alô aí para quem está te assistindo. Bom, é um prazer, o prazer é meu estar aqui, né,
dialogando com lideranças aqui na TV Cenário. Quero mandar um abraço aí para todos os internautas que estão nos acompanhando. Né? Sei que hoje tem bastante gente também no Tocantins aí nos acompanhando. Que né? bacana! É um pessoal que tem nos acompanhado aí na nossa trajetória. Mandar um abraço aqui para minha esposa que está presente aqui no estúdio, Danilo, Cabral, né? A Patrícia, que é uma das nossas co-candidatas aí nesse mandato coletivo, um desafio de trazer o povo para discutir política, o povo para começar a voltar a entender mais de política, para ver se a gente consegue mudar esse país aí. Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos falar, não está nem na minha pauta, mas eu vi aqui o seu adesivo, né, sobre a Marielle, aquele episódio terrível que aconteceu, ela é do partido pessoal também, e depois nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso, para quem não conhece um pouco mais a fundo o Ribamar, quem é Ribamar? Bom, eu sou natural do Tocantins, como você já colocou, né? Nasci no estado do Tocantins, ainda era Goiás. Participei das lutas de emancipação do estado do Tocantins, de emancipação da nossa cidade. Foi uma das primeiras lutas que eu participei. Militei durante muito tempo na Pastoral da Terra, né? Parte da minha juventude foi junto com o Padre Josimo, que foi assassinado em 86, em Imperatriz, no Maranhão. Uma grande liderança que aprendi muito com ele, aprendi muito com uma senhora chamada Raimunda Quebradeira, uma mulher que me ensinou muito de política. Perdi meu pai aos 11 anos de idade e, por força da política, eu acabei tendo uma trajetória diferente, porque nós tínhamos 6 irmãos e a trajetória colocada para nós, colocada pelo povo, que seria para mim, para os meus irmãos, seria a trajetória do crime, seria a trajetória do mundo das drogas, do alcoolismo. Mas graças a Deus, quando Deus tem um plano na sua vida, você acaba seguindo, né, e não se desvia do seu caminho. Né? Sou evangélico, sou consagrado a presbítero na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Congrego ali na cidade de Itaquaquecetuba, né, no Recanto Mônica, e tenho muito a agradecer a Deus pela trajetória de vida que Ele tem me colocado. Embora a gente não tenha dinheiro, não tenha uma casa, né, luxuosa, não tenhamos carro luxuoso, mas graças a Deus temos uma família abençoada. Né? Sou pai de 4 filhos e agradeço a Deus pelos filhos que eu tenho, porque são uma bênção na minha vida. Né? Inclusive meu filho Leonardo é um dos co-candidatos também dentro desse mandato coletivo, né? Junto comigo nessa caminhada, tem 23 anos e tem sido um orgulho. Meus filhos são um orgulho na minha vida, minha esposa. Quantos homens e quantas mulheres? São 2 homens e 2 mulheres. 2 homens né? e 2 mulheres. Graças a Deus aí, Deus tem me abençoado, tanto com meus filhos quanto com minha esposa, meu casamento, graças a Deus. Eu sou suspeito para falar de casamento, porque o meu é abençoado. Amém. O Ribamar parece muito com a minha história também, assim, eu estou dizendo no que diz respeito a filhos, tá? Porque eu tenho 4 filhos também, só que eu tenho 4 homens, né? Eu quero mandar já um beijo para eles, o Jair Henrique, o Lucas de França, o Rafael e o Matheus. Quase a mesma idade, você é de 73, eu sou de 74, você é um ano mais velho do que eu. E estamos aqui para falar um pouquinho da sua trajetória. Vamos falar um pouco, nós vamos dividir em 3 partes. Nós vamos falar um pouquinho do âmbito nacional, tá? Do partido. Depois nós vamos falar sobre um pouco a sua trajetória política até aqui. E depois nós vamos pincelar a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Vamos começar falando aí nacionalmente. Em março deste ano, seu partido PSOL se definiu, né, pelo ex-militante estudantil, filósofo e atual coordenador do Movimento dos Trabalhadores, MTST, Guilherme Boulos, para disputar a presidência da República este ano. Sua opinião, o nome foi acertado? Porque naquela época, né, em março, se eu não me engano, teve uma disputa interna entre Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Hamilton. Você estava junto na época dessa composição com o nome definido, Guilherme? Sim, na realidade o Guilherme ele não chegou de paraquedas dentro do PSOL como muitos colocam. A gente vem construindo, nós temos uma frente chamada Frente Povo Sem Medo, né, que foi construída em início de 2014, 2015, foi dado início à construção da Frente Povo Sem Medo, que é uma frente que congrega diversas organizações do movimento sindical, né, e dos movimentos sociais, como o MTST, a Intersindical, uma parte da CUT, a própria CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o movimento de Sem Teto, né, o MTST, e diversas outras organizações de trabalhadores, tanto da cidade quanto do campo. E nesse período nós viemos dialogando porque nós precisávamos encontrar um nome que representasse não o PSOL,
Não que representasse não a figura que é ou que nós queremos dentro do PSOL, mas que representasse esse emaranhado de organizações, que representasse o povo pobre, que tivesse ali uma unidade entre os trabalhadores da cidade, do campo, entre os desempregados. E, na nossa visão, o melhor nome era o Guilherme Boulos. Essa discussão nós viemos fazendo dentro da direção da majoritária do PSOL e tentando construir com o conjunto das organizações que hoje fazem parte do PSOL, das correntes que fazem parte do PSOL. Infelizmente, não foi possível se construir em consenso, teve que se ter, né, os debates internos, né, e aí passarmos a ter, né, a decisão através de uma plenária, para que fosse definido o nome do Guilherme. Mas foi um nome acertado e nós acreditamos que o Guilherme realmente é o cara que deve representar, né, o PSOL nesse próximo período, né? Já está consagrado, já é o nosso candidato a presidente, mas é um nome aí que vem não para essas eleições de 2018, mas para projetos futuros. Tá certo. Quero já mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo, a Cristina, a Ana, o Vinícius, o Ayalas, o Ronil, Cunha, o Joel, Miranda. Gente, compartilha aí, tá bom? É muito importante esse debate, esse diálogo, para vocês conhecerem o perfil de cada candidato entrevistado aqui no Dialogando com Liderança. Já vieram muitos nomes, se vocês já conhecem, diversos nomes já estiveram aqui. Hoje nós temos o privilégio de ter um candidato aqui da nossa cidade, né, Ferraz de Vasconcelos, e você poder conhecer um pouco mais sobre o Ribamar Passos. Vamos lá. O PSOL é um partido ainda muito jovem, né, com apenas 13 anos de existência, que surgiu por conta de uma dissidência de pessoas que estavam ali no PT, como, por exemplo, Heloísa Helena, Luciana Genro, e entre outros nomes que foram expulsos do partido por discordarem de Lula em alguns pontos. Por que o PSOL é tão parecido com o PT depois dessa confusão que teve lá atrás? E chegando até o ponto, né, do seu candidato agora a presidente da República, pronunciar dizendo que o ex-prefeito, o ex-presidente da República, o Lula, ele não deveria ser preso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, como você disse, nós fomos Heloísa Helena, Babá, João Fontes, Milton Temer, eles foram expulsos do PT em 2003, 2004, por conta da reforma da Previdência, né? O governo Lula propôs uma reforma da Previdência em que esse grupo dentro do partido, eles não compartilhavam dessa reforma e achavam que a reforma que o governo deveria fazer seria uma outra. E acaba que eles vão com a decisão até o dia da votação realmente da reforma e não conseguem ter um diálogo com a direção majoritária do PT, não conseguem ter um diálogo com o governo e votam contra a reforma. E Heloísa Helena é o grande ícone, né, dessa expulsão, porque no dia da votação ela faz uma declaração em que deixa parte da militância do PT estarrecida com a forma que ela fala, que ela coloca a sua militância e a sua trajetória, sabendo que havia sido votado dentro do Diretório Nacional do PT a expulsão dele caso eles votassem contra a reforma da Previdência. E contra as declarações do Guilherme, não é uma declaração do Guilherme em si, mas é uma posição hoje da maioria do PSOL, da direção majoritária do PSOL. Nós entendemos que a prisão do Lula, ela não significa uma prisão no combate à corrupção, ela não significa uma prisão para cumprimento da lei. Ela é uma prisão política, porque hoje todas as pesquisas feitas no país, para presidente da República, elas apontam Lula como um candidato que ganharia as eleições no primeiro turno. Se a prisão do Lula fosse para coibir a corrupção, fosse de fato para acabar com a corrupção no país, nós já estaríamos com Alckmin preso, com Aécio Neves preso, com o próprio presidente Michel Temer preso. Nós teríamos hoje em torno de 57 parlamentares, deputados federais, e em torno de 30 senadores já presos por corrupção. Mas o problema da prisão do Lula não é um problema para combater a corrupção. É exatamente para tirar a possibilidade dele disputar as eleições de 2018. Essa é uma posição que nós temos discutido dentro do PSOL e por isso nós falamos que a melhor forma de se disputar essa eleição seria com Lula livre. Muita gente comunga da sua opinião, outros discordam, é claro. Não está nem aqui, mas já que você entrou nesse campo, não está nem nas pautas aqui, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso.
A direita diz muito que o país só está do jeito que está hoje porque o Lula deixou essa herança meio que maldita que deixada aí para os novos governos que aqui estão. Qual que é o seu pensamento sobre esse assunto? Já que você defende tanto assim o Lula e, na minha opinião, tem que se defender mesmo. É verdade. O país está, não da forma que está hoje, 2018, mas até 2016, o país estava da forma que estava por conta do governo Lula, né? Porque se nós pegarmos o produto interno bruto do Brasil, de 93 a 2012, nós tínhamos em torno de 400 bilhões de investimentos de caixa. O governo Lula conseguiu triplicar isso. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos tratar de educação. Se nós pegarmos, por exemplo, na área de educação, até 2002, o Brasil não tinha um programa de investimento, um programa de inclusão do jovem de escola pública pobre, negro da periferia dentro das universidades, nem privadas nem públicas. O governo Lula conseguiu colocar 120 milhões de estudantes por ano, 120 mil estudantes por ano, dentro das universidades particulares. E conseguiu abrir as universidades públicas, que é um antro da burguesia, de quem tem dinheiro. Quem consegue entrar na USP, quem consegue entrar na UFSCar, é só quem tem dinheiro. E o governo Lula conseguiu abrir essas universidades através de um programa do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi o ProUni, que foi o Enem, que se transformou no ProUni e que abriu as portas das universidades federais. Então, o país ele teve um crescimento. Se hoje nós temos jovens discutindo política, é porque ele teve condições de ir para dentro de uma universidade e ter um entendimento melhor. E não era ir para dentro de uma universidade privada, simplesmente. É poder ir para dentro da universidade pública, né? Se nós temos hoje pessoas que, muitas delas vão ter que devolver a casa agora, porque não vão ter condições de pagar, porque tem 13% de desempregado nesse país. É porque o governo Lula ele criou um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que trouxe o povo que estava morando na favela, que não tinha saneamento básico, para dentro de uma casa. Então, realmente, o país está na situação que está porque o Lula deixou. Porque se o Lula não tivesse feito os programas sociais que fez, o país estaria pior. Nós estaríamos à beira de uma guerra civil. Então, eu digo para você, por todos os problemas que há, nós somos contra todo o processo de corrupção que aconteceu. Nós achamos que todos os corruptos eles têm que ser presos. Agora, ser preso é fácil. Agora, você ter Marcelo Odebrecht dentro de uma cela especial, seja onde for, seja em Curitiba, seja em Brasília, seja em São Paulo, é fácil. Eu quero ver Marcelo Odebrecht, por exemplo, que é um dos corruptores, um dos caras que programou os processos de corrupção dentro desse país, devolver o dinheiro que foi roubado e esse dinheiro ser investido em saúde, em educação pública. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o Aécio Neves ser preso e devolver o dinheiro que ele roubou de Minas Gerais. O dinheiro que foi desviado das Furnas, o dinheiro que foi desviado da saúde pública de Minas Gerais. E esse dinheiro ser devolvido para os cofres públicos para ser investido em educação. Um país, ele só consegue ter dignidade, ele só consegue ter crescimento real se o povo tiver educação. E, infelizmente, os governos que aí estão não têm projeto para que o povo pobre tenha educação de qualidade. Tá certo. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo J. Kevin, ele está assistindo aqui, ele falou assim, grande figura e merece todo o respeito do mundo na política, Ribamar Passos. J também, J. Kevin, obrigado, mandando um alô aqui, a Juliandria, é isso, Juliandria, boa noite. Eu gostaria aí que você já fosse perguntando para ele, que daqui a pouquinho nós vamos fazer as perguntas. O Danilo tá tão quietinho ali, tá tomando uma aguinha ali fresquinha. Danilo, eu não vou dar a réplica não, tá? Hoje nós não vamos debater aqui não, tá? Hoje nós estamos só entrevistando aqui o Ribamar. Vocês querem dialogar sobre isso, vocês vão lá pro Facebook. Eu tô brincando, viu, mano? O Danilo aqui, independente dos lados, vocês se respeitam muito. Tá vivo aí, Danilo?
Tô tranquilo aqui, tô acompanhando os comentários aqui do pessoal e preparando as perguntas. Tá certo. Ó, pode voltar aqui com o meu retorno, que eu gosto do retorno aqui, viu, Cabral? Tô acostumado com o retorno. O Danilo tá tomando água. Eu falei que ele tava tomando, ele vai começar a tomar água agora, né, Danilo? Gente, ó, compartilha o link, tá muito legal a entrevista, um bate-papo bacana. Nós estamos só na terceira questão, ainda tem muita coisa ainda pela frente. Ó, lembrando a vocês que eu fui esperto. Hoje eu fazia a entrega, né, fazer o sorteio da carta de motorista, que é uma parceria que nós temos aqui com a Autoescola e Despachante BR. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos fazer ao vivo no programa aqui, porque eu quis aproveitar a audiência do programa aqui do Ribamar, e nós vamos sortear para você que está participando do sorteio a carta de motorista B, totalmente paga. A única coisa que você vai pagar é os encargos aí do governo, mas a autoescola não vai cobrar nada de você, gente. Então, se você está participando, fica atento. Se você não está participando, acabou, né, Cabral? Já não dá mais, né? Ainda tá rolando? O Cabral falou que ainda tá rolando, gente. Então dá para você participar. Nós estamos batendo um papo muito interessante. Se você for entrar nesse assunto assim, eu gosto desse seu jeito de defender mesmo a causa. Eu também defendo algumas causas, né? Mas aqui a gente tá para entrevistar e não falar meu ponto de vista. Mas eu gosto de pessoas assim, que defendem e vai até o final. Vamos lá. Dentro do pessoal existe, na minha opinião, dois grupos, né? Um de ideias similares ao do Partido dos Trabalhadores e outro muito mais radical, de extrema esquerda e tal. Em que que lado que você acha que você faz parte? Qual grupo desses que você acha que faz parte? Daquele muito extremo, que até critica às vezes a direção do próprio partido, ou aquele que parece um pouco mais com o PT tradicional? Bom, eu, apesar de ter militado aí durante 10 anos no PSTU, que é um partido trotskista, né, que tem como bandeira geral do partido a Revolução Socialista. Hoje, dentro do PSOL, eu faço parte de um grupo que é chamado Unidade Socialista, que é a direção majoritária. Embora a gente esteja na direção majoritária, nós não deixamos de fazer as críticas à direção majoritária do partido naquilo que lhe é cabível. Nós sabemos que toda direção ela está passível de erros. Com certeza. Né? Ninguém consegue dirigir uma entidade, um partido, uma empresa sem errar, né? Até mesmo dentro da igreja nós erramos. Nós, às vezes, estamos na direção da igreja e, às vezes, cometemos falhas. Certeza. Né? Com um irmão, com outro. Então, todos nós que estamos numa direção, nós estamos passíveis de erros. Você só não erra se você se acovardar e não assumir a direção. E hoje eu sou parte do grupo que dirige o PSOL em si, que tem, né, como majoritária hoje dentro do PSOL. Não temos aí, como que se diz, a ideia de sermos igual ao PT, nós nos diferenciamos dentro daquilo que é possível fazermos. Agora, tem defesas que nós temos que fazer, porque a defesa da democracia para nós ela é fundamental. Legal. Gente, ó, dá para você ir mandando as suas perguntas aí. Eu tô sem retorno, mas eu tenho certeza que o Cabral vai voltar com o retorno daqui a pouquinho, né? Eu fico bem perdido sem o retorno aqui. Mas ele tá, e quando ele ficar sem retorno aqui é porque ele tá escrevendo alguma coisa, acho que ele vai mandar algum comunicado para mim ou tá fazendo algum trabalho lá. É isso, Cabral? Ele tá acertando. Ele tá acertando as coisas aí. Gente, pode fazer as suas perguntas. Ó, não tá nem na pauta aqui, mas vamos fazer uma pergunta. É meio na contramão, assim, assim, tem uma candidatura que é meio ao contrário da candidatura que o seu partido está trabalhando, né, a presidência da República, que é o cara que é o considerado os outros falam assim, né, é mito que estão falando que é mito, né? O mito do Jair, até o nome dele é um nome bonito, né? Jair me lembra algum nome aqui da cidade. Mas eu gostaria que você falasse um pouco desse alvoroço todo que você está fazendo em cima do nome do Jair Bolsonaro. Qual que é a sua opinião sobre o que pensa, o que o Brasil possa ser, se por acaso vier a ser administrado por Jair Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro, ele é um candidato criado na expectativa que tinha a direita de não ter um candidato, né? Na realidade, como Alckmin não consegue emplacar sua candidatura, foi criada a figura, né, de Bolsonaro como o cara que tem propostas para segurança. E, na minha opinião, nós corremos um risco muito sério. Hoje nós temos diversos candidatos, nós temos em torno de 12 candidatos, ainda alguns pré-candidatos que ainda não foram definidas suas candidaturas, mas já temos aí alguns que já são candidatos. Mas dentre esses que
candidatos, eu acho que o risco que o país corre é eleger Bolsonaro. Primeiro porque, qual que é o grande problema do Brasil hoje? O grande problema do Brasil é o desemprego, né? O grande problema do Brasil é a falta de segurança, certo? O grande problema do Brasil é a falta de uma educação pública e de qualidade, né? O grande problema do Brasil é a situação da saúde pública, a mortalidade infantil que veio, né, novamente a preocupar os governantes do país. Em regiões como o Maranhão, como o Piauí, em regiões como a Bahia, né, sul da Bahia, chegando aqui próximo de Minas Gerais, nós voltamos a ver crianças morrendo de desnutrição. E isso era algo que havia sido combatido durante alguns anos. E, infelizmente, nós temos que ter propostas para acabar com isso. E as propostas que vêm sendo colocadas por Bolsonaro, elas são propostas que não vêm no sentido de fazer com que o trabalhador ele tenha uma renda, com que a criança deixe de morrer de mortalidade infantil, que a parturiente ela deixe de morrer na hora do parto, né? As propostas que Bolsonaro apresenta são propostas para o grande empresariado, né? Nós já tivemos aí, por exemplo, a reforma da Previdência, que gerou uma perca de direito enorme para os trabalhadores. E a ideia de se fazer a reforma trabalhista, a ideia de se fazer a reforma trabalhista era uma ideia de se gerar emprego. Mas nós já estamos há um ano praticamente que foi feita a reforma trabalhista e não foi gerado emprego. Muito pelo contrário, o desemprego aumentou. Nós temos 65 milhões de pessoas que não procuram mais emprego neste país. Se nós pegarmos com os 13 milhões de desempregados, nós somamos aí 78 mil, 79 mil pessoas que estão desempregadas neste país, chega a ser quase um terço da população brasileira desempregada. E qual que é a proposta que nós temos para isso? É desregulamentar as leis trabalhistas? É aumentar o lucro dos banqueiros, dos grandes empresários? Eu acho que não é essa a saída. Muito pelo contrário. O Banco Itaú, por exemplo, anuncia agora um lucro bilionário. São mais de 10 bilhões de lucro. Enquanto o Banco Itaú está anunciando um lucro recorde no período, nós vemos, por exemplo, as universidades federais dizendo que não tem mais dinheiro para investir na educação pública universitária. Nós vemos, por exemplo, o governo dizendo que não tem dinheiro para manter os programas básicos de saúde, como o médico da família, que nós chegamos a ter 40%, 47% da população brasileira sendo atendida pelo programa de médicos da família. E está correndo o risco de se acabar com o programa Médicos da Família por programas, por projetos que não têm a ver com a classe trabalhadora. Então, eleger Bolsonaro é nós voltarmos o Brasil não para o período da ditadura militar, porque até no período da ditadura militar nós tivemos crescimento, mas é voltar muito antes, é voltar o país para o colonialismo. É voltar o país a nós termos novamente trabalho escravo, a nós termos pais e mães de família que, embora esteja trabalhando, chega no final do mês não ter o dinheiro para comprar o alimento para o seu filho. Levantar de manhã cedo, trabalhando, todo dia batendo o cartão e não ter um pão para dar comida para o seu filho. É esse risco que nós corremos. Eu me recordo que, por exemplo, durante o período de transição da ditadura para a democracia na década de 80, anos de 85, 86 até 89, nós tínhamos um problema sério nesse país. Um problema seríssimo, que era o problema da inflação. Eu recordo que muitas vezes minha mãe ela era aposentada, né? Ela recebia o salário dela e quando ela ia pagar a venda em que ela comprava fiado, o salário que ela tinha recebido já não dava para pagar o que ela tinha comprado. Ela devia 3 vezes mais o salário dela. E é esse risco que nós corremos, se nós tivermos nesse país uma pessoa como Bolsonaro dirigindo. Olha só como nós estamos ao vivo, tem uma pessoa desesperada aqui, nós estamos ao vivo, me ligando aqui, deve ser muito urgente, porque eu já desliguei 50 vezes e ela está me ligando. Vou ver quem que é. Alô? Quem? Ô, It, eu tô ao vivo no Dialogando com Lideranças. Me assiste aí, liga seu celular, você já me ligou 20 vezes. Eu tô ao vivo no Dialogando aqui, falando com você. Vê aí ao vivo, depois daqui meia hora a gente volta a se falar, tudo bem? Tá bom, meia hora fala comigo. O It, ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos, o It. Ô, It, tô ao vivo, It. Aqui é assim, gente, é ao vivo, é pra mostrar que nós estamos ao vivo.
Ribamar Passos, Ferraz de Vasconcelos, pré-candidato a deputado federal, está falando sobre assuntos que já estão na pauta e aqueles que nem na pauta estão ainda. O Danilo, quando levanta o microfone, é porque ele quer falar alguma coisa. O Danilo, não vai colocar o meu entrevistado em mais lençóis aqui não, pelo amor de Deus. Eu vou colocar daqui a pouco, já. Agora não, agora é tranquilo. Falar, o Thiago, ele fala assim, já que você perguntou do Bolsonaro, pergunta o que ele acha do Ciro Gomes, a respeito do Ciro Gomes. Ah, bacana. Legal. Já quer fazer agora a pergunta ou no segundo bloco você faz? Vamos fazer o seguinte, vou terminar as minhas questões, daqui a pouquinho, quando for entrar o pessoal de casa, você faz essa pergunta de novo, Danilo? Faço. Tá, Jóia. Então, daqui a pouquinho o Danilo vai fazer essas perguntas aí. Vai acumulando as perguntas, Danilo, do pessoal de casa, daqui a pouco você faz tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí, né, do seu trabalho, né? Apesar de ter apresentado um lucro considerável em 2017, os Correios obteve um balanço negativo desde 2013. Só 2017 que deu uma melhorada, né? O que mudou, em sua opinião, para que se revertesse esse quadro? E como fazer para que os Correios continuem apresentando lucro e melhore a qualidade no atendimento, sem falar em privatização? Porque eu sei que você é contra a privatização. Bom, Jair, até 2013, a empresa, o dinheiro que entrava na empresa era investido na empresa e investido nos seus funcionários. Em 2013, foi criada uma subsidiária dos Correios, chamada Correios Par. Essa empresa, criada com dinheiro do próprio Correio, ela vem e retira dos cofres do Correio uma quantia avultosa, em que no ano seguinte, em 2014, ela já leva a empresa a ter um prejuízo. De 2014 a 2016, né, ela vem tendo prejuízos constantes por conta desse dinheiro que saiu para criar os Correios Par, que é uma subsidiária. Por outro lado, nós tivemos entre 2011 e 2014 repasses para o governo federal acima daquilo que era definido por lei. Todo lucro da empresa é tirado, 25% para ser dividido para os trabalhadores como participação nos lucros e resultados, e 25% era destinado ao governo federal, né, através dos repasses que é feito normalmente pelas empresas públicas. Entre 2011 e 2014, esse dinheiro foi a mais, foi passado em torno de 50% do lucro dos Correios, foram repassados para o governo federal, dá em torno de 3 bilhões. Então, se nós pegarmos o dinheiro que foi repassado para o governo federal e devolvermos ao cofre dos Correios, nós vamos ver que nesse período o Correio não teve prejuízo. Muito pelo contrário, isso sem contar o dinheiro que foi para a subsidiária, né? Sem contar o dinheiro que foi para a subsidiária. Para o Correio voltar, e eu acho que a grande preocupação nossa é o atendimento à população. Sim. Porque eu sou carteiro e nós carteiros, nós trabalhamos diariamente em contato com o povo. E o nosso prazer é chegar numa casa e ser bem recebido, tomar um café, tomar uma água, é chegar numa casa e a pessoa nos convidar, né, para fazer parte, às vezes, de um churrasco que ela está fazendo, né, de uma festa que ela está fazendo. E quando a empresa ela entra no processo que ela está passando agora, com prejuízo, com falta de funcionários, com má atendimento, nós temos, só na região do Alto Tietê, nós temos mais de 70 pontos de entrega que estão deixando de ser entregues. Na região de Suzano, por exemplo, nós temos 35 distritos, que são distrito, é o setor onde um carteiro faz. Então, nós temos 35 setores que o carteiro fazia que ele não faz hoje mais. Primeiro, por conta da insegurança. O número de assalto cresceu muito. Hoje mesmo nós tivemos um trabalhador, um motorista assaltado aqui em Ferraz. Aqui em Ferraz também os assaltos eram poucos, mas ultimamente cresceu muito. Então, hoje mesmo nós tivemos um trabalhador aqui da unidade Ferraz de Vasconcelos que foi assaltado, né, aqui próximo ali da Vila Andeara. E é uma região praticamente central, né, de Ferraz. E o grande número de assalto também faz com que algumas regiões das cidades elas deixam de receber a entrega domiciliária, deixam de receber as encomendas. E isso a gente sabe que não é um problema só do Correio, né? Passa a ser um programa de segurança pública, que a gente tem feito algumas discussões com a Secretaria de Segurança, com os conselhos das cidades, para ver se a gente consegue combater esse crime, para ver se a gente consegue diminuir os assaltos nos Correios, mas tem sido difícil, porque infelizmente nós sabemos que a polícia está com poucas viaturas, né, está aí deficitária, e a bandidagem
tá solta, né, para fazer o que quer. E aí, infelizmente, quando você cobre uma área, você descobre outra e acaba sendo assaltado. E grande parte hoje do problema que está acontecendo com a suspensão de entrega de correspondência, de entrega de encomenda, é por falta de funcionários. Nós temos a unidade aqui em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, que está com déficit aí de mais ou menos 6 servidores. Tem 36, então tem 6 faltando, 6 que não estão trabalhando. Nós temos a unidade de São Miguel Paulista, por exemplo, que tem em torno de 15 a 20 faltando. Então hoje nós temos um déficit a nível nacional de mais de 10 mil trabalhadores. Então, sem repor esses trabalhadores, fica difícil a empresa ela manter a qualidade. Então, a primeira coisa que teria que ser feita para que o Correio voltasse a ter a qualidade na entrega que tinha é fazer uma contratação de funcionários. Eu acho que ela poderia fazer, a empresa poderia ter um contrato de emergência, exatamente para tentar suprir essa falta de funcionários e conseguir chegar em todas as residências, que é o objetivo do Correio. O Correio não trabalha com outro objetivo, senão entregar correspondência, entregar encomendas, por mais que tenha aberto investimentos em outras áreas, mas a entrega e distribuição de encomendas e correspondência ainda é o grande foco do Correio hoje. Você sabe, se o Bolsonaro ganhar a eleição, pode ser que privatize os Correios. Se na sua opinião é errada, não se deve fazer isso nunca com os Correios, ou você acha que a privatização, no caso dos Correios, seria uma boa alternativa? Veja bem, o Correio hoje é uma empresa que ela não é para entregar encomenda também simplesmente. Ela tem um fim social. Nós temos, por exemplo, algumas regiões do Brasil onde não existe um banco, seja público ou privado. Quem faz o trabalho do banco naquela cidade é o Correio. Essa unidade, por exemplo, vou te citar um exemplo aqui. Nós temos uma cidade no Rio Grande do Norte, em que Felipe Guerra, ela fica na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, em que ela tem uma única agência dos Correios e não existe uma agência bancária. Não existe uma agência bancária nessa cidade. O Correio faz tudo. O Correio faz tudo. Existe uma casa lotérica. Então, vamos supor que privatize o Correio. Os caras tiram de lá. Quem compra o Correio vai manter uma agência com 5 funcionários em uma cidade que não dá lucro, porque lá não dá lucro. Essa cidade, ela traz prejuízo. Nós temos uma cidade no Tocantins, que ela tem em torno, o total dos habitantes são 12 mil habitantes, mas a cidade em si, ela deve ter em torno de uns 7 mil habitantes. Ela tem uma agência do Correio, que presta o serviço de pagamento de aposentados, pagamento dos próprios funcionários do Correio, que hoje ela trabalha com o Banco do Brasil, abertura de conta e recebimento de contas. Se fechar, se privatizar o Correio, essa agência ela vai deixar de existir. Então, os moradores dessa cidade eles vão ter que viajar 20, 30 quilômetros procurando uma cidade que tem uma agência bancária. Deve existir mais pontos em outros lugares. Com certeza. E aí, o que acontece? Quem compra uma empresa, ele não compra para ter prejuízo. No negócio, né? Ele compra pensando em ter lucro. No resultado. Isso. Então ele vai manter o quê? Ele vai manter algumas agências em São Paulo, em Minas Gerais, nas grandes cidades, aonde tem lucro. Mas você também sabe que privatizando a melhora na qualidade vai acontecer. Em tese, porque você, por exemplo, eu para mim ter resultado no meu trabalho como empresário, hoje, aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu sou o único, assim, tem mais alguns jornais, mas não tem periodicidade. Hoje eu tenho jornal, tenho a TV, mas para mim manter essa periodicidade e a qualidade do que a gente faz, eu preciso muita qualidade. Eu preciso estar fazendo sempre melhor para poder as pessoas que anunciam comigo, as pessoas que vêm no meu programa, elas sentir que nós trabalhamos com qualidade. Você não acha que privatizando algumas coisas, uma delas, os Correios, a qualidade no resultado seria muito melhor? Veja bem, de 94 a 96, 94, 96, a Companhia Telefônica do Estado de São Paulo, a Telesp, ela fez um investimento avultoso na companhia com o objetivo de privatizar. A linha telefônica era muito cara, tá? O telefone ele foi expandido por diversas regiões. Mas a ideia de se privatizar a Companhia Telefônica de São Paulo, a Telesp, na época, não era simplesmente para expandir o telefone residencial. Era por conta
dos processos que estavam acontecendo de digitalização, de internet, né, uso de dados, e que precisava se ampliar isso para o estado de São Paulo e não tinha como se fazer isso. Eu moro aqui no Cambiri. A Telefônica ela não consegue atender a minha residência com telefone fixo. Como que melhora? Melhorou no centro de São Paulo. Na região de São Paulo hoje melhora. Por exemplo, na sede da Intersindical, da central que eu faço parte, nós temos um problema sério com a Telefônica, que nós não conseguimos manter uma fixação na internet, porque a todo momento cai a internet. Isso mostra que privatizar não foi tão bom assim. Nós temos, por exemplo, um problema sério com o sistema elétrico no Brasil. Foi privatizado boa parte das companhias elétricas do país. E a distribuição não melhorou, a distribuição da energia elétrica. Muito pelo contrário, a distribuição da energia elétrica veio melhorar quando entrou um programa do governo federal chamado Luz para Todos, que através das empresas públicas de transmissão de energia elétrica se levou energia para todas as partes do país. Então privatizar não é bom. Privatizar é bom para quem quer lucrar, para quem quer ganhar dinheiro. Privatizar é bom porque se eu tiver condições de hoje ter uma empresa com capital de giro de 50 mil reais e conseguir, por exemplo, fazer um investimento numa companhia energética, como está sendo privatizada hoje, por exemplo, a Companhia Energética do Acre, a Companhia Energética do Piauí, a Companhia Energética de Roraima, que o lance mínimo é 50 mil reais, aí para mim é lucro, porque eu vou pegar essa empresa com uma estrutura já montada e vou lucrar em cima dela. Agora, para a população não é lucro. Até porque nós temos hoje uma região, a boa parte do país, ela é formada por regiões periféricas. E essas regiões, privatizando Correios, por exemplo, elas vão deixar de receber correspondência. O Correio hoje, pensando na privatização, ele tem um projeto que é a entrega domiciliária, ela deixar de existir nas residências. Ou seja, se você tem a sua casa, você não vai receber mais a correspondência. Só vai ser entregue nos pontos comerciais. E você que recebe uma fatura, que recebe um cartão de crédito, que recebe uma encomenda na sua casa, você vai ter que procurar um posto de atendimento dos Correios para retirar a sua encomenda. Mas eu, que sou empresário, que tenho a minha empresa ali, que tenho o meu comércio, eu vou receber a minha correspondência. Então há uma discriminação muito grande quando se faz esse tipo de negócio. Então, privatizar hoje não é a melhor saída. Tem saídas que não são só a privatização. Danilo, tem alguma opinião sobre esse assunto? Eu ia perguntar com relação a acrescentar a sua pergunta, né? Não a privatização somente, mas como a abertura de mercado, né? Porque você privatizar os Correios para uma única empresa privada não é nem legal, na verdade. Isso, pela legislação, seria ilegal. Você tem que abrir o mercado para que haja concorrência e aí sim consiga uma melhora na qualidade. Mas com relação até citando as linhas telefônicas, em 94 se pagava 5 mil reais por uma linha telefônica. Então, era inacessível para uma pessoa de classe média, classe baixa, uma linha telefônica. Você acha que a privatização com a abertura de mercado não ajudou a popularizar a linha telefônica? Hoje, por exemplo, se eu tiver 5 mil reais, eu também não consigo uma linha telefônica. Eu tenho internet na minha casa porque eu tenho um plano de uma empresa que fornece internet através de fibra ótica ou através de rádio, porque a Telefônica não consegue chegar, porque a Vivo não consegue chegar. Eu tenho um telefone que funciona com Nextel e com Vivo e que se você me ligar, dependendo do local em que eu estiver, ele não funciona e é privatizado, não é público. Como é que melhora? Então, se eu tiver 5 mil reais hoje, eu estou na condição que eu estou em 2004, em 94, em 96, porque eu tenho dinheiro, preciso do telefone, mas não tenho porque a companhia telefônica não consegue chegar até minha casa, porque a Vivo não consegue chegar até minha casa. Então não melhora. Melhora para quem tem condições, para quem mora em bairros nobres, vai melhorar. Isso vai melhorar. Agora, para o povo pobre da periferia, não vai melhorar. Tá certo. Gente, ó, tem muita gente assistindo, gostaria que vocês compartilhassem aí, é fundamental o seu diálogo, mande as perguntas, daqui a pouquinho o Danilo vai fazer algumas perguntas para você de casa aí. Nós estamos hoje batendo um papo com ele, meu amigo Ribamar Passo, que é pré-candidato, candidato, já foi homologar, candidato a deputado federal. Eu falo pro Ferraz porque ele mora aqui, mas federal, o Brasil inteiro, ele tem corrido aí todas as regiões. Ele é do PSOL. Ó, não tá a pergunta aqui, mas
Todo mundo sabe aqui, eu gostei esse adesivo aqui, né? Marielle presente. Para você que não sabe, aquela vereadora que morreu, né? Que mataram na realidade, né? Naquele episódio terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio? É isso? No Rio. Rio de Janeiro. É do partido do pessoal. Eu não tenho mais visto falar, parece que as coisas vai esfriando. Como está esse caso, Ribamar? Na realidade, o crime ainda não foi solucionado, mas o partido ele tomou como definição não ter uma pressão muito grande, porque assim, nós sabemos que o crime não foi um crime comum, foi um crime encomendado, e tanto é que as declarações do Marcelo Freixo, que é o nosso deputado estadual no Rio de Janeiro, que tem acompanhado de perto as investigações sobre o caso da Marielle, as declarações dele são de que ele confia nas investigações. Confia. Então ele está acompanhando de perto e está próximo de solucionar o crime da Marielle. Tá certo. E não é um crime em que foi cometido por pessoas que queriam roubar, que queriam levar um celular. Na realidade, é um crime encomendado pelo trabalho social que Marielle vinha desenvolvendo no Rio de Janeiro, pelo combate à desigualdade social, pelo combate ao crime organizado, às milícias no Rio de Janeiro, né, que existe, né, isso praticamente dentro de todas as comunidades do Rio de Janeiro e que, infelizmente, banca boa parte dos parlamentares hoje, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora. Tá certo. Agora vamos falar um pouco mais assim sobre a nossa cidade, né? Nós falamos um pouquinho lá de São Paulo, âmbito nacional, falamos aí sobre privatização. E agora nós vamos fazer no âmbito municipal. Você foi candidato, né, a prefeito em 2012 aqui para o Ferraz de Vasconcelos, para quem não sabe, né? Ele teve 625 votos, ficando em último lugar. Fala um pouco sobre aquele momento político da nossa cidade e o que te fez não desistir e vir candidato a deputado federal esse ano. Bom, 2012, na realidade, foi um grande desafio. Cheguei, eu já morava em Ferraz, mas não tinha uma convivência devido a essa minha agenda ser uma agenda mais ampla, não ficar somente em Ferraz. E cheguei a começar a militar com os companheiros em Ferraz e havia uma discussão de que o partido não tinha condições naquele momento de ter uma candidatura própria. Porque não tinha dinheiro, porque não tinha um nome que pudesse emplacar, que pudesse participar dos debates, e eu me coloquei à disposição naquele momento de estar sendo candidato dentro do partido. Havia uma discussão dentro do partido, na época o Zé Biruta era candidato, né, a prefeito também, se não me engano pelo PDT, pelo PPS, né? Era candidato pelo PPS à época, e a discussão dentro do partido era de nós termos uma aliança com o Zé Biruta, né, naquele momento. Nós ainda estávamos novos, hoje nós temos um pouco mais de idade, estamos chegando aí a 14 anos, mas nós estávamos muito novos para ter uma aliança com o PPS. E eu acreditava que o momento era da gente lançar uma candidatura própria. E aceitei o desafio foi aceito, fomos lá e conseguimos. Não tivemos uma votação expressiva, até porque nós fizemos um material para distribuir para a população, nós não tivemos carro de som rodando na rua, mas nós conseguimos dialogar com a população e apresentar o nosso programa, apresentar o nosso projeto. Nós conseguimos mostrar que é possível Ferraz ela sair desse gueto em que ela está hoje. Ferraz hoje está entre duas cidades importantes. Poá, que tinha uma das melhores saúde e melhor educação da região do Alto Tietê, está aqui próxima de São Paulo, tem uma vasta área que poderia, por exemplo, fazer um trabalho de ecoturismo, sabe, de investimento. Nós não temos um espaço de lazer para a juventude que possa se dizer que é um espaço adequado. Nós não temos um teatro em Ferraz de Vasconcelos, nós não temos investimentos nessa cidade que a população possa olhar e dizer, eu realmente tenho orgulho de ser ferrazense. Então, o nosso objetivo em sair candidato em 2012 foi o objetivo de lançar um programa e lançar um desafio para essa cidade, para que nós possamos mudar, sair dessa mesmice, sabe? Deixar de ser uma cidade dormitório e ter investimento, né? Porque é possível você ter investimentos numa cidade que nem Ferraz sem ter que se entregar a Deus e ao diabo.
Então, eu acho que é possível a gente fazer um trabalho nessa cidade. E aí, o desafio de ser candidato a deputado federal em 2018, ela vem de uma discussão. Nós temos hoje, dentro da nossa candidatura é uma candidatura coletiva, nós temos 7 pessoas dentro dessa candidatura, e pensando em uma frase, se não me engano, do Raul Seixas, que um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade. Então, nós temos aí 7 pessoas dentro do mandato, dentro de uma candidatura em que, com o objetivo de eleger de fato. Nós não viemos para disputar as eleições, para lançar nome para 2020, nós viemos para ganhar essas eleições e estar em 2019 em Brasília apresentando projetos que venham trazer melhorias para a nossa região, que venham trazer melhorias para a nossa cidade. Principalmente aqui em Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade muito carente. Eu moro num bairro que, se o prefeito ele tivesse coragem de ir no bairro, ele se envergonhava de dizer que aquilo ali pertencia a Ferraz de Vasconcelos, porque não tem o acesso às crianças. Se você visitar o bairro hoje, as crianças elas têm que descer 800 metros a pé, escorregando na lama para pegar um ônibus no asfalto, porque a prefeitura não tem coragem de asfaltar a rua para o ônibus subir e pegar as crianças próximo das suas residências. As crianças têm que andar. E aí anda mais 800 metros para chegar na escola. Isso é que é o absurdo. Elas andam 800 metros a pé para chegar até o ponto de ônibus e depois mais 800 metros de ônibus para chegar até a escola. Então, é contra essas coisas que nós queremos lutar. E aí a candidatura ela vem no sentido de buscar verbas para que a gente possa melhorar algumas coisas nessa cidade. Tá certo. Ó, a Simone falou assim, caiu a conexão, mas eu acho que não caiu não, viu, Simone? Eu acho que deve ter sido o seu 3G aí, ou a internet de casa, que eu não diz há pouco, a internet aqui em Ferraz, de vez em quando, é só Deus, né, Danilo? Ó, gente, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou falar pro Cabal ir preparando aí o sorteio, tá? Da carta de motorista B, foram aí 30 dias só desse prêmio do sorteio aí da carta de motoristas. Nós iríamos fazer hoje às 15 horas, mas deixamos para fazer agora na hora do programa, para poder aí, aproveitar a audiência do programa com o Ribamar, que eu sabia que muita gente ia assistir. E se você está participando, daqui 5 minutos nós já vamos fazer o sorteio. Danilo, faz uma pergunta de quem está assistindo aí o programa. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta minha também, Jair, mas deixa a minha depois. Primeiro aqui o Thiago, ele perguntou sobre o Ciro Gomes, o que o Ribamar acha do Ciro Gomes, e tem algumas pessoas pedindo aqui explicação, foram 2 pessoas perguntando, sobre a candidatura coletiva, pedindo para explicar melhor como é que funciona essa candidatura coletiva. Bom, primeiro sobre a candidatura coletiva. A candidatura coletiva, ela, na realidade, é uma experiência nova, mas é um projeto antigo. Né? A própria lista do que seria a lista do TRE, a proposta do voto na lista, ela é parte de uma candidatura coletiva. Né? Mas a candidatura coletiva que nós estamos trazendo aí, ela tem uma experiência já realizada em Alto Paraíso de Goiás, é uma cidade pequena, né? Com 7 mil habitantes, mas que deu certo. Um grupo de amigos, cinco amigos, eles decidiram sair com essa candidatura coletiva. E como ela funciona? A candidatura coletiva ela vem no sentido de tirar do eu as decisões, de tirar do Ribamar as decisões que vão ser tomadas no gabinete. Eu, por exemplo, vou ser eleito, o meu voto ele tem um preço. Agora, eu com 7 pessoas, o meu voto, se tiver um preço, é um preço muito mais alto. É verdade. Então, a candidatura coletiva ela vem no sentido de dialogar com o povo. Por exemplo, a Patrícia, que é aqui de Ferraz, né, que faz parte, é uma das co-candidatas dentro do mandato coletivo, dentro da candidatura coletiva, ela vai dialogar com as pessoas, discutir com as pessoas, levar a proposta. Vai coletar a opinião dessas pessoas e nós, elegendo essa candidatura coletiva, vamos apresentar os projetos em Brasília, levando por base essas discussões com esse povo. Né? A candidatura coletiva ela tira do pessoal e ela parte para um conjunto de pessoas discutindo as ideias. Tá certo? Então, nós vamos ter um representante, porque a Justiça Eleitoral ela exige que somente o nome seja registrado. Né? E aí ainda estamos na discussão se o nome que vai para a urna é candidatura coletiva ou não, se o TRE vai aceitar ou não, mas nós colocamos lá para ser registrado como candidatura coletiva. Né? Como só é um nome que vai ser registrado, vai aparecer somente um dos nossos co-candidatos lá na urna, no momento do voto.
mas é uma candidatura que é construída com todos. Todas as decisões vão ser tomadas por essas 7 pessoas, né, levando em conta o que foi discutido com os seus apoiadores, porque cada um de nós tem um grupo que tem nos apoiado, que está numa discussão. Nós temos, por exemplo, o Leonardo agora, que está numa discussão lá em Poá. Nós temos o pessoal de Rancharia, que hoje tinha uma reunião com o secretário de saúde, por exemplo, da cidade, levando uma proposta que foi trazida pela população de reabertura de um hemocentro. E aí eles me falaram como que a gente faz. Eu peguei e falei, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sentar com o secretário de educação, com o secretário de saúde e ver como que vocês fazem, como que o secretário pode fazer para reabrir esse hemocentro. Se não tiver possibilidade, se o problema for grana, a gente vai discutir. Se a gente conseguir ser eleito, a gente lá na frente destina, né, uma emenda parlamentar para o município, para que o município possa fazer essa reabertura. Então nós temos aí 7 pessoas dentro do mandato, temos 5 cidades representadas, e aí as verbas parlamentares, por exemplo, emenda parlamentar, tudo que o mandato tiver, vai ser exatamente pensado nessas regiões. Bacana. O nome que vai para o é o seu? Não, vai ser o do Leonardo. Ah, do Leonardo. É o do Leonardo. Bacana. Jair, só mantendo, aproveitando o contexto, posso Pode. dar aqui? Ô Ribamar, você disse que você é pastor da Assembleia. Sim. A Assembleia é uma congregação pentecostal, né? Que tem um perfil mais conservador. Por outro lado, o PSOL ele levanta bandeiras que não são tão conservadoras assim, né? Bandeiras muito mais liberais, digamos assim. Como que o seu eleitorado pode esperar um comportamento do Ribamar lá na Câmara, por exemplo? Mais ligado às ideologias do partido, nesse sentido, com projetos que você teria que votar nesse sentido, né? Que há esse conflito, ou mais voltado para o conservador? Bom, na realidade o conservadorismo ele tem até sido deixado de lado um pouco hoje dentro do movimento evangélico, né? Não só dentro das Assembleias de Deus, mas nós temos hoje, por exemplo, um grupo no estado de São Paulo que está espalhando pelo Brasil afora, que é chamado Frente Evangélica pelo Estado de Direito. São frentes, foi uma frente que foi criada em 2015 com o intuito de trazer as igrejas evangélicas para a discussão das políticas de esquerda. Porque até um determinado tempo nós tínhamos as igrejas evangélicas figuramente atreladas às políticas de direita, né? E isso, essa frente, ela traz as igrejas a fazer uma discussão. Quando a gente faz uma discussão, por exemplo, sobre aborto, né? Que é uma discussão hoje que é um tabu dentro da igreja. Mas nós fazemos uma discussão sobre aborto no sentido de não que a mulher ela vai engravidar e que ela, só porque ela engravidou, eu não quero a criança, eu vou retirar, né? Mas no sentido de garantir segurança à vida daquela mulher. Porque ao invés de eu propor a pena de morte, como está propondo o Bolsonaro, como está propondo matar todos os bandidos, né? Ao invés de eu querer matar o bandido, eu prefiro prevenir, certo? Através da mãe não ter uma doença congênita, não ter filhos em demasia e trazer a igreja para discutir isso, né? Quando nós fazemos a discussão, por exemplo, e aí tem uma coisa que é séria. A mãe que ela faz um aborto, ela pode vir a ter um filho futuramente, fazer um planejamento, combinar com seu esposo e lá futuramente ela ter um filho e ter condições de cuidar desse filho. Agora vamos supor, e aí entra dentro do conservadorismo. Bolsonaro é um dos candidatos mais conservador nesse ponto. Mas a proposta, por exemplo, para Bolsonaro, para combater isso, é o quê? É a laqueadura. É a mulher chegar a partir dos 19 anos, ela fazer laqueadura e pronto, e acabou. Deixa eu voltar só um pouquinho só para me entender. Você disse que as igrejas hoje cristãs, evangélicas, como eu sou, já estão discutindo sobre o aborto e tendo um olhar diferente do que quando tradicional. Querendo dizer assim, que em determinados casos pode-se abortar? Foi isso que você quis dizer? Não, então, essa é uma discussão que tem sido trazida para dentro da igreja. A igreja não tem uma posição a favor disso, ela é contra, coloca ainda-se contra, até porque... Mas a sua opinião hoje? A minha opinião hoje é que nós temos que discutir.
Nós não podemos deixar a situação da forma em que está. Porque nós temos uma mulher que, por exemplo, ela é estuprada, ela é engravida, ela passa por um trauma, ela tem que fazer um tratamento psicológico e ainda vai ter que sobreviver com uma criança que, dependendo do trauma em que ela ficou, aquela criança vai ser uma tortura na vida dela. Você entende? Então nós temos que fazer essa discussão. Só que assim... Para a liberação de drogas, por exemplo, a mesma discussão, ela é válida? Vamos pegar a liberalização, ou seja, não é a liberalização das drogas, é descriminalização das drogas. Isso. Hoje as drogas elas são um crime, com exceção do álcool, do cigarro de fumo, certo? Que é comprado em qualquer lugar, que qualquer adolescente pode chegar na padaria da esquina, comprar uma garrafa de 51, encher a cara, se embriagar, virar um alcoólatra e depois a mãe ter que pagar uma clínica de recuperação para fazer um tratamento, pagar aí R$1.000, R$1.500 por mês para fazer um tratamento dessa criança. Ou nós podemos manter as drogas dentro de um sistema fechado, criminal, totalmente, e prender o jovem que é usuário de droga. Ou jogá-lo numa cracolândia, na rua qualquer. Ou podemos manter ainda esse sistema de droga, do tráfico, do crime organizado, para bancar candidaturas a deputados estaduais, a deputados federais, como acontece no nosso país. Nós temos hoje quase 1/3 dos deputados federais em Brasília que são bancados pelo crime organizado, que são bancados pelo tráfico de droga. Nós tivemos recentemente um helicóptero preso com 500 quilos de cocaína de uma pessoa ligada a um senador da República. A um senador da República. O cara não foi preso, o helicóptero foi liberado, mas se fosse um jovem da periferia que fosse pego com cigarro de maconha, ele estaria preso. Então a discussão de descriminalização das drogas não é dizer que é para vender droga em qualquer esquina. Os países que fizeram, com a máfia. Exatamente, os países que fizeram a descriminalização das drogas deu certo. Tá certo. Inclusive trazendo uma política de Estado para a recuperação daqueles que são viciados. Entendi. Ó, vamos fazer o sorteio, vai ser assim, gente, nós vamos fazer o sorteio agora da carta de motorista, uma parceria da TV Cenário, com Autoescola e Despachante BR, aqui de Ferraz de Vasconcelos, o meu amigo vereador Marcos BR. Então, gente, já fique atento aí, o que acontece? Nós vamos sortear o nome agora, ao vivo aqui, o Cabral vai mostrar pra você, e aí enquanto nós estiver terminando, conversando, o Cabral vai olhar se a pessoa, tá, Cabral? Aí é em off você, se a pessoa, ela fez tudo certinho aí, né, seguiu todo o regulamento para poder levar para casa essa carta de motorista B, tá bom? Da Autoescola e Despachante BR. E a única coisa que a pessoa que ganhar vai ter que pagar são encargos aí do governo. Pega o boleto e paga, mas o que for da Autoescola, o Marcos BR, meu amigo vereador, falou assim, não vai pagar nada. O Cabral já tá no jeito ali, tá vendo, ó? Já vai começar a fazer agora. Pode dar um zoom aí, Cabral, vê se dá para dar um zoom aí, pro pessoal de casa já acompanhar ao vivo aqui no Dialogando com... Inédito, pela primeira vez, já estou testando aqui com o meu amigo Ribamar Passo, candidato agora, né, deputado federal aqui pelo PSOL. Eu não estou vendo aqui o retorno porque ele está mexendo lá, não tem como a gente ver, mas está saindo, tá? O Cabral vai falar o nome. Pode fazer, já está no jeito, Cabral? Posso mandar você fazer o sorteio? Já está rolando o sorteio? Pode fazer o sorteio aí. Qual que é o nome que saiu? Vamos lá. Vamos lá. Foram 116 pessoas participando. 116 pessoas participando. E o ganhador, vamos sortear agora, Jair. Sorteia aí lá, Danilo. Sorteia lá, Danilo. E aí, atenção na torcida, todos vocês aí. Atenção. Bruna Souza. Bruna Souza? Isso. Ó, por enquanto a vencedora é a Bruna Souza. Então nós vamos voltar aqui, o Cabral vai voltar aqui. Dá pra fazer simultâneo, Cabral? Dá, né? Tá nas duas telas? Isso, pode Então, continuar assim, ó, enquanto nós vamos batendo um papo aqui, ele vai olhando lá, ó, tá nas duas... É verdade, tá nas duas telas. O Cabral não é fraco, não, hein? Tá dividido aqui entre eu e o Ribamar e eu. Enquanto isso, nós vamos continuar batendo um papo aqui. Você vai ver, ele vai estar vendo lá se tá tudo certinho, se tá tudo bem lá, se a pessoa seguiu o regulamento aí da Autoescola e Despachante BR e TV Cenário. Ó, o rapaz fez uma... Não sei se foi o rapaz, o Danilo, que fez uma pergunta sobre o que... É a mesma pergunta que eu vou fazer aqui para o Ribamar. Nós estamos quase chegando à parte final, né? E eu ia perguntar o que você está achando do governo do Zé Biruta. Foi a mesma pergunta que ele fez lá. Mas antes dessa, tem mais uma pergunta e depois você já responde essa de cara. Pode ser? Pode ser. Tá, ó, vamos lá.
Como sindicalista, sua bandeira sempre foi lutar pelo direito dos trabalhadores. Mas, além disso, quais outras áreas você pretende se dedicar caso vença a eleição para deputado federal? Principalmente aqui para a nossa região, aqui de Ferraz, do Alto Tietê. Bom, o direito dos trabalhadores, ele é uma bandeira histórica nossa, né? Como a gente milita, organiza na classe trabalhadora, mas nós vamos trabalhar para combater as desigualdades sociais. Né? E como que se combate as desigualdades sociais? Tendo projetos que venham fomentar, né, os municípios a produzir, né, a trazer investimento para que, por exemplo, nós temos Ferraz de Vasconcelos, que, como eu disse, ela é considerada uma cidade dormitório. Os empregos que são gerados na cidade, pouco deles ficam na cidade. A maioria vem pessoas de fora e as pessoas de Ferraz de Vasconcelos acabam indo trabalhar em outras regiões. Então, é trazer projetos para que a gente possa gerar emprego na nossa região. Tá certo. Né? Nós temos hoje, por exemplo, em Ele já Suzano... vai concluir o raciocínio, Ribamar. Desculpa, mas nós estamos ao vivo aqui, ó, tela dividida, e parece que a pessoa não ganhou, foi isso? Não curtiu nada. Não curtiu nada? Ela foi lá e não curtiu, como que era o nome dela? Bruna Souza. Bruna Souza, perdeu Bruna Souza. Faz outro sorteio aí, nós vamos voltar aqui, ele vai voltar com o raciocínio e você vai consultar, vamos ver se a pessoa ganhou. Faz o sorteio de novo aí, Danilo e Cabral. Tá feito aqui. Vamos lá. Raquel Luciano. Raquel, como que é? Peraí, Luciano, peraí que vamos ver se ela marcou todo mundo aqui. Marcou. Tá marcado? Então vamos a gente vai continuar aqui conferir e o ela vai resto ver aqui. as outras coisas aí. Raquel Luciano. Desculpa, Rebão. Então, e aí nós temos aqui na região, por exemplo, nós temos Suzano, que tem um posto da Atento, né, da TMKT, um sistema de telemarketing que emprega bastante gente. Então, a ideia é, dentro de Brasília, a gente discutir projetos que tragam desenvolvimento para a região. Além de estar lutando contra a desregulamentação das leis do trabalho, né, contra a reforma da Previdência, que propõe aí para o povo pobre realmente ficar a vida inteira sem se aposentar, mas trazer, por exemplo, projetos que venham trabalhar, por exemplo, com cooperativismo. Né, que é uma coisa que tem dado certo, que tem funcionado, né, ver a possibilidade de a gente trazer um polo educacional do Instituto Federal aqui para a nossa cidade. Né, nós temos espaço para isso. Né, temos hoje já a FATEC concluída, temos aí a ETEC, precisamos de trazer, né, mas também gerar emprego na nossa região, para que o povo eles possam ter uma possibilidade de morar mais próximo de onde trabalha. E assim ter uma possibilidade maior de lazer, mais tempo para ficar com seus filhos, né? Porque a gente sabe que uma família que ela cuida dos seus filhos, ela é uma família saudável, que ela convive. E aí, infelizmente, hoje nós temos no nosso país pessoas que elas saem às 4 horas da manhã para trabalhar, retornam às 8 da noite. Quando ela chega em casa, seus filhos ela sai e os filhos estão dormindo. Quando ela retorna, os filhos estão dormindo novamente. Né, porque tem que levantar, tem que ir para a escola, e ela não tem um convívio cotidiano com seus filhos, e acaba sendo uma família desestruturada. Então, nós queremos trazer projetos que tragam, né, para o convívio familiar essas pessoas, que elas possam trabalhar mais próximo da sua casa, que acabe com esse negócio de você viajar 2 horas, 3 horas de ônibus para poder trabalhar. Né? Falando agora sobre o Ciro Gomes, que o internauta perguntou sobre a minha posição sobre o Ciro Gomes, eu acho que o Ciro, ele é um dos candidatos hoje, não representa a esquerda em si. Na realidade, o Ciro ele teve um trâmite aí pela direita, teve no PPS, mas as ideias do Ciro, se nós tivéssemos hoje a única opção de votar fosse o Ciro, né, a gente teria que discutir sim votar no Ciro. Entendi. Né? Porque se nós tivermos, por exemplo, o Ciro e Bolsonaro no segundo turno, nós vamos votar em quem? Nós vamos votar em Ciro Gomes. Não tem outra opção. Não tem conversa. Né? Não tem conversa. Então, eu acredito que a candidatura do Ciro era uma candidatura que teria que vir e a gente ter sentado e dialogado as forças de esquerda para construir uma única candidatura. Nesse primeiro turno, a gente sabe que isso é muito difícil, porque cada partido, cada organização quer apresentar o seu programa, quer apresentar o seu projeto de país. Mas, num segundo turno, eu acredito que a gente tem que tentar fazer isso. Caso o Boulos não vá para o segundo turno, caso a Manuela
né, que já lançou também, já é candidata, já foi referendada pelo Partido Comunista do Brasil no último domingo. Caso ela não vá para o segundo turno, a gente tem que sentar, né, caso o PT não tenha aí o seu candidato no segundo turno também, que até agora é o presidente Lula, mas pode ser que venha a ser barrado de fato, e se ele for barrado, quem vier, que não for para o segundo turno, a gente discutir uma frente para que a gente tenha uma candidatura mais pela esquerda, que venha a dialogar mais com os movimentos sociais. Danilo, parece que nós temos aí um vencedor do prêmio, é isso? Sim. Vencedora? Vencedora, Raquel Luciano. Na verdade, eu acho que é um perfil duplo, né? Do casal. Raquel Luciano cumpriu todos os requisitos, ganhadora aí da habilitação da TV Cenário e BR Autoescola. Nós vamos amanhã já entrar em contato com a pessoa, hoje mesmo, não sei, o Cabral que vai fazer isso na inbox. Né? Nós vamos conversar com ela, já mandar o contato e a gente já vai marcar o dia para você estar indo lá na autoescola para levar documentação. Se você já tem carta de motorista, o marido já tem, pelo menos alguém da família deve ter, porque não é para a pessoa em si, não precisa ser diretamente para a pessoa, já pode indicar alguém também. Então ela foi a vencedora. Qual que é o nome dela, Danilo? O perfil é Raquel Luciano. Raquel Luciano, deve ser a esposa Raquel e o marido Luciano. Isso. Nunca vice-versa, né? Gente, então, já passamos do horário hoje, tá? Nós estamos aí, vamos lá. Ô, Jair, 1h e 10 minutos, ainda tem mais umas 2 perguntinhas posso aqui. Posso complementar esse tema aí? Pode. Ô Ribamar, nós temos no cenário nacional hoje, provavelmente teremos 4 candidaturas de esquerda, teremos 2 candidaturas de direita aí se desenhando. E quem conseguiu agregar mesmo foi o centro. Na verdade, diversos partidos estão fazendo um apoio para o Alckmin, que vai ter aí a maior parte do horário eleitoral, do tempo de TV, do fundo partidário. E temos o MDB correndo por fora, provavelmente, né, com o ex-ministro da Fazenda, mas que fará também uma campanha modesta. O centro agregou-se no Alckmin. Você acha que isso pode definir a eleição esse ano? Qual que é a importância que você vê nessa união, já que você falou que a esquerda não se uniu? A direita, ela se uniu mais ou menos, né? A única exceção é o Bolsonaro, que corre sozinho mesmo. Mas o centro está bem unido. Você acha que isso pode influenciar a eleição ou não? Eu acredito que pode, mas veja bem, qual que é a ideia hoje do chamado centro, que não é centro, na realidade é direita. Alckmin com PP, com parte do MDB, não tem nada de centro. Eu acho que o centro hoje é Ciro Gomes. Se tem um centro que a gente pode considerar politicamente, esse centro é Ciro Gomes. Não pelo partido que ele representa, mas pela figura e pelos projetos que ele apresentou como político no passado. Ele representa o centro. O Alckmin, ele representa a direita. Claro que o Bolsonaro representa a ultradireita. Claro que Henrique Meirelles não representa também o centro, ele representa uma parte da direita. E isso define, isso eu acredito que pode ser que através dessa unidade feita em torno de Alckmin, pode ser que Alckmin consiga agora dar uma deslocada, sair do chão, né, dar uma alavancada na sua campanha. Mas até agora não tem feito isso. Até agora não tem sido mostrado o resultado de fato nessa união chamada de centro, para, de fato, alavancar a campanha do Alckmin, a candidatura do Alckmin. Pode ser que num processo mais na frente, quando começar realmente os debates na televisão, pode ser que nós tenhamos aí alguma definição. Mas eu acredito que nós vamos ter aí no segundo turno 2 candidaturas, uma de direita e uma de esquerda, para ir para um segundo turno. Mais democrático, né? E vai ficar muito mais gostoso de assistir, né, Danilo? Imagine, né? O pessoal já está se matando hoje nesse segundo turno, então vai ser uma... eu e o Jair aqui, hoje de manhã foi terrível, a gente quase se matou. É verdade, aqui. Meu. De direita e eu de esquerda. Né? Então você imagina o que a gente discute, mas de vez em quando o Cabral chega aqui, tá pensando que a gente tá saindo na porrada nós dois aqui, discutindo as coisas. Mas a gente é irmão, né? Eu sou um pouco mais escurinho do que ele, mas a gente é irmão, a gente se gosta muito e se respeita. Mas a hora que a gente começa a falar de política, meu irmão, ele defende umas linhas que eu não gosto, eu defendo uma linha que ele não gosta, e a gente começa a atracar. Hoje eu falei pra ele assim, Danilo, vamos fazer o seguinte, meu, nervoso com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar de política, eu gosto tanto de você, eu vou acabar ficando com raiva de você, meu.
Você havia... Aí a gente parou e aí acabou a raiva, né? Mas, Você havia mas falado acho aí que pra é importante gente... isso, viu, Jair? Viu, Ribamar? Desculpa. Eu acho que independente de lado, e a gente falava sobre isso também, inclusive é um elogio que você, inclusive, fez ao Bolsonaro. Independente de lado, independente do que se acredita, o importante é se posicionar e defender o seu posicionamento. Então, eu gosto de pessoas assim. Eu gosto muito de parlamentares, por exemplo, que são totalmente contrários ao que eu penso, né, que pensam totalmente contrário, mas que se posicionam. Até vou falar, vou ser criticado com toda certeza, mas Jean Willis, por exemplo, ele defende muito bem a bandeira que ele acredita. Né? Ele é uma pessoa que defende, embora eu não concorde com nada que ele fala. Absolutamente nada que ele fala. Mas o fato dele se posicionar e defender isso aí é importante para aqueles que votaram nele. Um deputado que eu gosto muito, assim, nunca votei nele, mas eu acho o jeito dele se comportar e defender bastante a bandeira do evangélico, eu sou evangélico, eu gosto de defender, é o pastor, o Marco Feliciano. Gosto de verdade da postura dele, sabe? Porque não fica em cima do muro. Toma pancada, apanha, briga e tá lá sempre defendendo aí a nossa classe aí de evangélicos. Gente, nós estamos chegando na parte final, vou fazer uma pergunta só, já fiz aquela que o menino também fez sobre o Zé Biruta, você vai falar, você não vai fugir não, você não quis responder, mas você vai responder agora. Gostaria que você fizesse uma análise sobre o governo do Zé Biruta, o que você acha, né, como vai terminar o governo dele aí, e já fizesse essa pincelada também sobre o nosso poder legislativo, os vereadores, o que você está achando da sua casa de leis, mudou muito, 70% dos vereadores são novos, se você acha que eles estão fazendo um bom trabalho. Bom, eu acho que o governo do Zé Biruta, ele tinha tudo para dar certo. Está dando errado, já estamos chegando aí a 2 anos, né, do mandato, praticamente vamos entrar aí para a reta final. Se não conseguiu fazer nada nesses 2 anos, nos próximos 2 ele não vai conseguir fazer. Porque, embora tenha pego a prefeitura com problemas financeiros, mas o Zé Biruta deixou de ser o Zé Biruta prefeito, deixou de ser o Zé Biruta da campanha. O Zé Biruta que andava na rua, que conversava com o povo, que visitava as escolas. Quando ele ganhou a prefeitura, sabendo que havia problemas dentro da prefeitura, ele deveria ter feito o contrário. Ao invés de se esconder atrás do gabinete e mandar assessores conversar com o povo, conversar com os vereadores, ele deveria ter ido para a rua, conversar com o povo, apresentar os projetos que tem para a cidade. E aí ter uma melhor imagem, para o povo ter uma melhor imagem sua. Ao não fazer isso, hoje a imagem do Zé Biruta na rua é praticamente de um prefeito que não existe, né? Que não administra de fato a cidade. E essa é uma realidade. Aí nós temos diversos problemas na cidade em que não são apontadas soluções exatamente por conta disso. A Câmara de Vereadores tem alguns vereadores que são bons, que fazem um bom trabalho, que estão na rua, que caminham, que vão verificar o que está acontecendo, que apresentam soluções, mas pelo Poder Executivo está engessado, acaba não tendo resolução, né? Não vou citar nomes aqui de vereadores para não ser injusto, né? Porque tem alguns vereadores que a gente tem até um diálogo melhor, que a gente conversa, que a gente tem uma convivência diária. Tem vereadores que a gente encontra de fato na rua, Jairzinho. Encontra mesmo. Quando ele não consegue que a prefeitura faça, ele vai lá e dá um jeito de conseguir um apoio e vai lá e faz. Entendeu? Que coloca a mão na massa. E eu acho que é isso que a cidade precisa para crescer. É de pessoas que não querem estar dentro da Câmara Municipal para receber um salário, sabe, de 14 mil reais, de 12 mil reais e passar 4 anos ali. Mas de pessoas que olhem para a cidade, que queiram trabalhar por ela, que queiram melhorar a vida das pessoas que moram nessa cidade. Ferraz está crescendo demais o número de habitações irregulares, de moradias irregulares. E a prefeitura não toma providência. A prefeitura vai para a rua, bater em camelô, tomar mercadoria de pessoas que estão ali tentando se sustentar com o desemprego de mais de 13% da população brasileira. E aí a prefeitura, ao invés de combater, né, crime organizado, de combater a sonegação de impostos na cidade, de procurar uma solução, porque eu acho que o mercado informal no Brasil ele cresceu demasiadamente.
65 milhões de pessoas estão desempregadas e não procuram mais emprego. Essas pessoas, elas estão na informalidade, elas estão no mercado informal. Então, eu como governante, eu tenho que encontrar uma saída para que essa pessoa que está no mercado informal, ela consiga contribuir com o meu município, ela consiga pagar o ISS. Então, eu tenho que encontrar uma solução para que ela consiga, de fato, ajudar a cidade a crescer. Mas, infelizmente, os nossos governantes, eles não têm feito isso. Eles têm combatido, né, aquela pessoa, ele tem tomado a mercadoria, tem colocado guardas municipais, e aí a culpa nós sabemos que não é da guarda municipal, porque são trabalhadores que recebem ordens e essas ordens têm que ser cumpridas, né, porque senão tem as suas sanções. Mas, infelizmente, na grande parte dos nossos municípios, nós não temos uma saída para isso. E uma das propostas da candidatura coletiva é exatamente encontrar saída para o mercado informal. Fazer com que o mercado informal ele consiga trabalhar, o trabalhador informal ele consiga trabalhar, ele consiga contribuir com a Previdência Social e ele consiga contribuir com a prefeitura em que ele mora, em que ele reside, através de um ISS. Certo. Entendeu? Para que ele possa, né, ter ali uma estrutura. E para encerrar, eu queria falar também um pouco sobre a candidatura coletiva, rapidinho, só para dizer assim, que eu sou evangélico, né? Tenho o Leonardo também, que é evangélico, mas dentro da candidatura coletiva nós temos católicos, né? Temos espírita, né? A Patrícia, por exemplo, é espírita, o Zequinha na Zona Leste de São Paulo é católico, e temos pessoas que não abdicam religião nenhuma. Então nós temos aí dentro da candidatura coletiva um emaranhado de coisas que nós nem pensamos em discutir religião, por exemplo, dentro da candidatura coletiva. Tá certo. Gente, ó, mais uma vez eu quero agradecer a audiência de todos vocês de casa. Dizer que foi um prazer, viu, Ribamar, ter você aqui no nosso programa Dialogando com Liderança. Semana que vem tem outro entrevistado, na outra semana tem mais 2 entrevistados. Não vou falar o nome que eu não lembro mesmo aqui, não anotei, mas todos os dias. Agora, eu disse que agora o Dialogando com Liderança era 2 vezes por semana, de terça e de quinta-feira, porque graças a Deus muita gente procurando para poder ser entrevistado aqui. E aí a gente vai fazer 2 vezes por semana. Eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente corre muito para fazer um trabalho de qualidade para você. Quero agradecer minha equipe que está aqui até agora, o Cabral, o Danilo, as meninas, a jornalista acabou de sair agora, Bianca, Laís, está todo mundo aí assistindo o programa também. Danilo, quando você levanta o microfone, eu sei que você quer falar alguma coisa. Não, só ia complementar, assim, você não ficar preocupado com essa coisa da memória, que é coisa da idade mesmo, é assim. É normal, né? Não tem problema. E convidar o pessoal que nos assiste até agora para vir amanhã no Bom Dia Ferraz, mais uma vez, todos os dias. E tem já notícia já quentinha aqui para amanhã. Né? Amanhã, Bom Dia Ferraz, ó, das 9 às 10 da manhã. Se você ainda não conhece o Bom Dia Ferraz, aí tá aí a oportunidade amanhã. Amanhã tem 3 programas que a gente grava. Dois é ao vivo e um a gente grava para soltar semana que vem. Amanhã tem o Bom Dia Ferraz, das 9 às 10. Das 10 às 11 tem o Aprender e Empreender. E às 14 horas tem a gravação do programa do Ayalas, Cenário Esportivo. O Cabral, coitado, amanhã ele sai daqui cambaleando. É isso aí. Suas considerações finais para a gente terminar. Bom, quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade que me dá de estar aqui na TV Cenário, né, trazendo para o público aí as nossas propostas, as nossas ideias. Agradecer, né, a direção da TV Cenário, do Jornal Cenário, pela oportunidade, né, de estarmos aqui também. Né, agradecer a presença da minha esposa, né, Cristina, a presença da Patrícia, nossa co-candidata aí dentro da candidatura coletiva, e dizer que nós temos um desafio em 2018. O nosso desafio é fazer o Brasil voltar a crescer, é reduzir o número de desemprego que existe nesse país, é fazer com que a juventude volte a ter esperança, que a juventude que está hoje dentro da escola pública, ela possa sair da escola pública para a universidade pública. Nós queremos fazer como fez os Estados Unidos no século XIX. Em 1865, os Estados Unidos eles definiram o seguinte: o país ia investir no ensino superior, porque a única forma do país crescer e de todas as pessoas crescerem junto com o país era com o desenvolvimento da educação superior. Em 1965, os Estados Unidos, em 1962, os Estados Unidos eles definiram a primeira lei de cotas. Todo mundo é contra cotas porque isso é aquilo e não sei o quê, mas eu vou falar para vocês, em 1962, os Estados Unidos criaram uma lei que
todo aluno que saísse do ensino médio, nosso chamado aqui, lá eles chamavam de científico, alguma coisa parecida, que saísse do ensino médio, ele teria acesso direto às suas notas permitissem ele estar dentro do ensino superior, estaria dentro do ensino superior, independente da sua renda, porque nos Estados Unidos, até 1962, só ia para a universidade pública só ia para o sistema universitário aqueles que tinham renda para se manter. Então, os Estados Unidos criou uma forma de ajudar aquelas pessoas pobres, aos negros, estarem dentro das universidades e se manter dentro das universidades. Nós já temos isso no Brasil, mas infelizmente as bolsas dentro das universidades públicas hoje, elas ainda não abarcam a população pobre, o jovem que está dentro da escola pública, que está aqui, por exemplo, no Lândia, em Ferraz, que está no Igima, que está no Carlinho do Reis. Por quê? Porque ele ainda não tem acesso ao ensino superior gratuito. As universidades públicas, ele ainda não tem um acesso. E nós queremos fazer com que esse jovem ele tenha acesso à universidade, que ele possa fazer um curso de medicina, ele possa sair daqui de Ferraz e estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, fazer um curso de medicina e ter condições de se manter, como se mantém, por exemplo, o filho do senhor que é dono de um grande colégio na nossa cidade, que tem condições de ir lá estudar, como o filho do médico, que o pai tem condições de bancá-lo dentro de uma universidade. Esse é o nosso desafio e nós contamos com o apoio da população ferrazense, da população do estado de São Paulo, para que nós possamos chegar em Brasília, apresentar esses projetos e fazer concluir esse desafio. Não é um desafio fácil, nós sabemos. Não é uma situação fácil, porque nós vamos enfrentar oligarquias, mas nós temos esse desafio e chamamos o povo a curtir nossa página, né? E agora, quarta-feira, dia 8, nós temos o lançamento das nossas candidaturas aqui em Ferraz de Vasconcelos. Vai ser na Câmara Municipal de Ferraz, dia 8 de agosto, às 19 horas, às 18 horas. Às 18 horas nós já vamos estar na Câmara de Ferraz para dar início ao lançamento das nossas candidaturas e apresentar a nossa direção municipal à população ferrazense. Tá certo. Gente, ó, você que não conseguiu assistir na íntegra o programa, ele na sequência vai ficar aí no Facebook. Se você quiser compartilhar para os amigos, mandar pelo WhatsApp também, tem jeito de mandar, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Por hoje, vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até mais. Até mais, Jairzinho. Um abraço, meu irmão.